Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Power BI na era da inteligência artificial. Eu sou Adolfo Pizzarino e nós vamos aqui nessa aula 3 agora, super empolgados aí, terminarmos a nossa case de e-commerce. Vou fazer alguns comentários com vocês também, mas principalmente desenvolver ela num todo. Como nós criamos agora, já criamos os nossos conceitos acerca de Power BI, acerca do conceito, acerca de análise de dados, até o conhecer da ferramenta, aquela etapa inicial, agora nós vamos ser bem mais objetivos, né? Gastar tempo com as explicações que nós precisamos ter, mas ser mais objetivo naquilo que nós precisamos fazer, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certa. Acho que está tudo certinho aí, né? Deixa eu ver aqui meu vídeo. Calma aí. Compartilhamento. A2. Eu acho que. Beleza, acho que está tudo certinho aí. Vamos lá. Tudo certinho. Deixa eu abrir o chat aqui de vocês. Ok, vamos lá. Deixa eu aqui monitorar os participantes também, né, para eu fazer a nossa chamada aí. Muito bem, pessoal, vamos lá. Nós iniciamos a nossa case de e-commerce e nós falamos para vocês, principalmente, né, das necessidades de você desenvolver uma case dentro do Power BI, tá? Do que envolve análise de dados. E nós inicialmente falamos da situação do problema, dentro já da case que nós estamos trabalhando, desafio principal, problema identificado, consequência crítica, tá? Necessidade da utilização do Power BI, a transformação dos dados, a consolidação das informações. Falamos do benefício do projeto a ser implementado para essa empresa em específico que nós estamos estudando, os impactos de implementação, a importação, preparação dos dados, como nós fizemos, a análise estrutural, que é a tipagem, os campos a serem ajustados, se tudo que nós trouxemos, né, fizemos dentro do nosso ETL, eles comportam o nosso storytelling, tá bom? E a nossa modelagem de dados, vamos entrar nas nossas medidas e desenvolver os nossos KPIs aí sugeridos pelo gestor da empresa, tá bom? Então, ó, eu já tenho aqui, pessoal, para facilitar, eu já abri aqui o meu arquivo PBIX, tá? Vocês podem observar que está sem título, em branco, e nós vamos começar o nosso trabalho. Dentro de uma ferramenta de BI, como nós já falamos muitas vezes dentro do nosso curso, né, nós identificamos a nossa base, nós estamos trabalhando com uma base XLSX, né, que é um arquivo Excel que contém dados de vendas de e-commerce. Vou abrir, tá, para a gente começar a fazer todo o processo. Explicamos também dentro desse contexto, né, algumas características que são próprias do Excel com relação à tabela que você vai trazer, o porquê disso, né? Nós trabalhamos com uma tabela formatada como tabela para evitar muita sujeira, muita coisa e muito trabalho dentro do nosso ETL. Então, aqui eu já tenho um conjunto de valores definidos. O que eu vou fazer agora? Eu vou importar a minha de produtos, que é a tabela que dimensiona os meus produtos, que é onde eu tenho código do produto, quem é o produto, o descritivo dele e a categoria que ele pertence. Aqui, dentro da F Vendas, de fato, eu tenho todos os meus eventos registrados. Então, nós já conceituamos uma coisa que é muito importante dentro de um desenvolvimento de uma ferramenta de BI. É necessário você trabalhar no modelo eh, relacional, modelo esquema, que nós chamamos, aonde eu consigo relacionar informações de uma tabela para outra, trabalhando com chave primária
e chave estrangeira, conceito de relacionamento, tá bom? Estamos fazendo da forma mais simples, porém, uma das mais eficientes, que é 1 para N, ou seja, cada código de produto, ele pode se repetir várias vezes na nossa tabela, porque eu tenho aqui os meus registros de venda. Então, sempre que eu quiser saber quem é o código do produto aqui, eu trago a informação da minha tabelinha que dimensiona os meus fatos, tá bom? Ou melhor, o que eu gosto muito de comentar, a tabela de dimensão, ela traz mais informações, ou melhor, ela caracteriza de uma forma melhor, mais abrangente, o seu evento. Então, selecionei as duas tabelas, vou transformar dados. Vamos lá. Como nós não temos aqui o nosso foco dentro dessa construção, não é o Power Query, onde eu tenho muitas operações, muitas manipulações dos dados, e também eu posso relacionar as tabelas aqui, eu posso agrupar tabelas juntos aqui. O nosso foco aqui é ver o nome da tabela. Vou deixar aqui como vendas, tá? F vendas. Vou deixar aqui como de produtos, tá? Ele traz 1 e 2, é porque eu já importei mais de uma vez. Como eu falei para vocês, algumas coisas bem básicas aí, ó, posso selecionar 2 campos, posso vir em transformar, posso, de certa forma, sanear melhor as minhas informações, né. Às vezes tem algum erro de caixa alta ou maiúscula e minúscula, eu já coloco tudo dessa forma, verifico se eu não tenho dados aqui, no caso, duplicados ou alguma coisa semelhante. Da mesma forma aqui, ó, onde eu tenho um campo de texto, eu venho aqui, ó, transformar, coluna de texto, formato, maiúsculo, pronto. Observa a tipagem, né? Aqui está como data, né? Eu olho pelo símbolo que está ao lado esquerdo do campo. Eu tenho pedido, ID cliente, código do produto, tá? Quantidade, valor total aqui, ó, ele está também como, eu poderia colocar já como número decimal fixo, tá? E trazer as informações aí. São as informações mais básicas que nós temos aqui, ó, tá bom? Aqui acima, essa tarja ela aparece porque eu já trouxe, né, em outras aulas, esse banco de dados, aí ele fica pedindo para atualizar, tá bom? Mas não se preocupem com isso. Poderia vir aqui, ó, atualizar, não ia afetar em nada o meu dado, porque a fonte, ela é a mesma, tá bom? Se eu vir aqui, ó, na etapa aplicada à fonte, a, aonde eu busquei as minhas informações, né, permanece o caminho da mesma forma. Uma vez que eu fiz todas as minhas manipulações dentro do Power Query, né, e indiquei perfeitamente aqui as minhas etapas aplicadas, e nós entendemos nesse contexto que cada dado novo que entrar na minha fonte, ele vai passar por todas as etapas aplicadas. Aí nós vemos o grande benefício de trabalhar com uma ferramenta de BI, tá? O dado, o registro, ele absorve tudo aquilo que você dimensionou dentro do Power Query, tá? E o que que eu vou fazer agora? Vou vir em página inicial, fechar e aplicar. Agora sim, depois que eu fiz a extração das informações, transformei os meus dados, analisei a tipagem, verifiquei toda a estrutura, analisei meu storytelling, verifiquei se aquele conjunto de dados atende a toda a minha demanda do meu dashboard, eu trago ele com o load, né, com um carregar dentro do Power BI. E quando eu olho para cá, ó, o Power BI já está sugerindo para mim criar visuais com os seus dados. Perfeito, pessoal? Esse é o passo básico aí. Lógico, se você for tratar uma outra tabela, se você estiver dentro de um banco de dados, você vai passar por outros processos. Construir melhor sua instrução SQL, dimensionar as informações, verificar todos os relacionamentos, analisar todos os campos, se eles atendem à expectativa dos KPIs, e aí sim trazer para o Power BI. Como a nossa base é mais simples de aprendizado, já cumprimos essa etapa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer agora, uma vez que eu tenho informação, é acompanhar qual que é a sugestão do meu gestor. Então, o meu projeto ele já foi pensado. Eu não estou aqui discutindo o que eu vou fazer, eu estou desenvolvendo, tá? Eu já sei o que eu vou fazer. E só para lembrar, nós temos aí, vou trazer para vocês aqui mais uma vez, o nosso dashboard completaço aí, tá? Com todas as características, todos os KPIs, tudo direitinho para que vocês absorvam o melhor desenvolvimento da ferramenta e entendo também a questão de análise de dados, que é um dos focos do nosso curso, beleza? Então aqui, ó, tem o meu storytelling começando com as informações principais. Faturamento, itens vendidos, pedidos realizados, clientes, faturamento ao longo do tempo, onde eu
analiso também a quantidade vendida, né? Os meus filtros aqui, ó, que nós vamos aprender a fazer hoje, né? Ranquear os KPIs do Power BI, colocar uma formatação condicional para eu entender, ó, essa marginalização aqui, ó, uma tabelinha aonde quanto maior o valor, maior o preenchimento, também faz parte de um storytelling visual e a análise do meu canal da venda. Beleza, pessoal? Então nós já sabemos aonde nós vamos chegar, já comentamos os porquês, vamos fazer, beleza? Então, próximo passo agora, primeira coisa, tá tudo certinho, meu modelo está relacionado, ó, vou em exibição de modelo, vou analisar se o na verdade, o Power BI, né, está configurado para fazer o relacionamento automático. Vimos isso também, ó, se eu não relacionar código de produto com código de produto, eu não consigo trazer as informações e filtrar as informações de uma tabela para outra. Ele vai gerar o erro, como nós já vimos em outras aulas. Se por um acaso, no Power BI, quando você chegou na área de relacionamento da modelagem do dado, você observou que não foi feito isso, não se preocupe. Você pode vir aqui, ó, na área que nós estamos, que é de relacionamento, e fazer o relacionamento entre as tabelas, né? Gerenciar relações aqui, ó. Você pode adicionar um novo relacionamento, vamos supor que ele não detectou de forma automática e você tem absoluta certeza, já analisou e verificou que esse relacionamento é possível, você pode adicioná-lo aqui, ó. Novo relacionamento. Fizemos tudo isso na última aula. Perfeito, pessoal? Vamos lá, exibição de relatório, voltei aqui, vou dar o nome para minha página, ó, vem aqui embaixo da página 1, vou deletar e colocar overview. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Overview. Beleza. Segunda coisa, personalizar o Power BI. Quando os nossos alunos recebem um material, tem uma pastinha que se chama estrutura do projeto, aonde nós temos a base de dados, aonde você tem o mockup, né, aquele fundo que nós colocamos todo personalizado, todo bonito, feito no Figma, que nós vamos aprender, e o JSON, que é a configuração da paleta de cor que eu vou utilizar. Tudo isso, pessoal, é extremamente necessário. A parte visual de um dashboard, ela também atende à expectativa de uma empresa. Isso diz respeito à identificação, isso quebra, de certa forma, a resistência, porque você está apresentando uma coisa que todo mundo tem prazer em ver. Então, isso é muito importante também, além da parte da eficiência do dado do storytelling. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vou vir aqui, ó, formato, tela de fundo, vou colocar o meu mockup. Vou lá na pastinha onde vocês já receberam, vou vir aqui na área de trabalho, aula 1, estrutura do projeto, vou pegar o meu background. Vou abrir. Observe que aqui, ó, quando você está nessa seção tela de fundo, background, observe que ele já está aqui, ó. Eu sempre faço isso aqui, eu coloco ele ajustado, mas por padrão, o Power BI ele traz transparência 100%. Então o que que você vai fazer, ó? Prontinho. Aí o seu mockup ele aparece. Perfeito, pessoal? Isso aí é ajuste básico. Segunda coisa, quando você clica em qualquer ambiente que tenha cor, seja KPI, seja tela de fundo, seja algum outro elemento dentro do Power BI, ele vem por padrão, tá? Essas cores. Você pode clicar em mais cores, são cores hexadecimais, o seu código. Você pode vir aqui também, ó, em exibição, temas. Você pode escolher um tema, tá? E você pode vir aqui abaixo, ó, e procurar temas. Eu também disponibilizo para os nossos alunos um arquivo JSON aonde você tem os temas. Adolfo, por que isso é necessário? Porque o tema ele interage com o fundo que você já tem, com o background que você já tem. Então, tudo é perfeitamente ajustado, inclusive a cor, né? A sensação da cor que o storytelling ele necessita também. Tá? Uma vez que nós fizemos isso, ó, importei o arquivo JSON. Se eu clicar aqui agora em cor, olha lá, observe que a paleta ela já mudou. São tons pastéis, né? Um verde, um amarelo, e assim nós vamos seguindo. Beleza, pessoal? Até aqui nós já tínhamos feito, né, todos os passos. Vamos agora construir o nosso KPI. Para fazer isso, os nossos KPIs, né? Para fazer isso, eu preciso, além das tabelas que eu tenho aqui, construir algumas medidas para analisar o meu dado. Uma outra mudança que nós fizemos é, antigamente nós começávamos, fazíamos campos calculados, né? Fazíamos o cálculo em cima do campo, mas desde a primeira aula nós já estamos falando também do DAX, que são expressões que analisam dados.
E é importante saber trabalhar com DAX, embora a gente tenha tanto recurso de cálculo, porque você vai ter mais variação de cálculo, você vai ter mais possibilidade e um assunto muito importante que nós falamos na última aula, performance. Tá? O DAX ele é sempre mais performático do que um cálculo no Power Query, um campo calculado dentro da sua modelagem de dados, ele sempre vai ser mais performático, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, tratando do storytelling do meu projeto, é quanto é o faturamento total do meu e-commerce. Quando eu olho para a minha base de dados, eu tenho aqui data da venda, certo? Pedido, ID do cliente, código do produto, quantidade, valor total, canal da venda. Esse valor total, pessoal, ele não é o, o, o valor de um produto, mas, na verdade, ele já está multiplicado pelo preço unitário, tá bom? Então, aqui eu tenho a quantidade vendida e o valor total da venda. Com isso, eu posso vir aqui no campo de valor total, correto? E aplicar uma soma. Poderia vir aqui, volto a dizer, né? Pegar o valor total, colocar aqui, transformar ele em um cartão, como ele já vem por padrão, tá? Só que aqui eu tenho um campo calculado. Observe, eu tenho aqui valor total. Diferente de eu vir em F vendas, clicar com o botão direito do mouse, colocar nova medida e colocar aqui, ó, uma medida chamada faturamento. Com isso, eu estou ganhando em performance, ok? Então, faturamento. Que é igual aqui, uma soma. Soma em inglês, sum. Como eu prometi para vocês também, né, os nossos alunos, eles recebem um PDF com os principais cálculos DAX, mas hoje nós temos diversas formas de consultar, inclusive, em alguns momentos aqui, algumas cases nós vamos consultar a inteligência artificial para gerar essas medidas para nós, para facilitar. Mas é importante, pessoal, que nessa fase inicial vocês aprendam. Então, primeira coisa, uma medida dentro do Power BI, faturamento igual a SAM. Eu tenho aqui o valor total. Então, eu preciso indicar a tabela em que ele está e o campo. Soma, eu não preciso de mais nenhum outro argumento. Então, eu abri parênteses, fechei parênteses, indiquei tabela, indiquei o campo, Enter. Está lá. Aonde que eu vou ver essa medida aqui, ó? Observe ao lado esquerdo das entradas que eu tenho de informação, que quando eu crio uma medida, ela recebe um ícone de calculadora. Então, isso facilita aqui, né? Aqui eu tenho data, então tem um calendário. Aqui eu tenho valores, ele coloca esse símbolo, né, de somatório. Mas aqui, ó, a minha medida ela está aqui. Eu trago ela para um visual e eu apresento a minha medida. Mas, Adolfo, é o mesmo valor? Sim, é. Mas aqui eu tenho um campo, aqui eu tenho uma resposta, tá bom? Então, deletei aqui o campo, venho para cá, vou ajustar ao meu dashboard, tá bom? Ao meu mockup. Então, aqui, ó, eu tenho selecionado, vou vir na seção D, formato, valor do balão, rótulo de categoria. São as duas coisas que eu posso editar. O padrão, eu vou colocar tudo calibre, 10, tá lá? 10 ficou pequenininho, né? Vou botar 15, depois eu vou aumentando. E deixar em negrito. Agora eu vou editar o nome da medida, né? É importante você colocar um nome de forma que as pessoas que não estão participando do desenvolvimento, elas entendam do que você está falando. Então, faturamento, todo mundo já sabe que é o campo onde eu somei todas as minhas receitas de venda, tá ok? Tenho aqui 4,57, vou colocar com duas casas decimais mesmo, por padrão. E o rótulo de categoria, que é o nomezinho que está aqui abaixo, eu vou vir aqui, ó, calibre, e vou colocar aqui 10. Vamos ver como é que fica. Melhorou. Vou aumentar um pouquinho aqui o valor. Olha lá. Gasta-se um tempo a mais editando os primeiros, mas agora o que eu vou fazer? Ó, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Pronto. Olha lá. Ó. Poderia também selecionar todos eles, ó. Estou clicando com o botão esquerdo do mouse, vir em formato, alinhar superior e alinhar de forma distribuir de forma horizontal, né? Que eu sei que todos eles contêm o mesmo espaçamento. Agora que eu já tenho todos os cards criados, que são as principais informações que os nossos gestores querem aí,
eu vou criar as outras medidas, tá bom? A próxima medida que ele quer, vou até olhar aqui o gabarito, é a quantidade de itens vendidos, tá? Eu já tenho faturamento, agora eu tenho que chegar na quantidade de itens vendidos. Vou olhar para a minha tabela F vendas e vou entender como eu vou fazer esse cálculo. Então, para eu calcular a quantidade vendida, eu tenho um campo aqui que toda vez que eu gero um registro de venda, ele informa qual foi a quantidade. Como é um campo de valor, o que eu posso fazer? Aplicar uma soma. Então, vou vir aqui, ó, aonde eu tenho feito as minhas medidas, ó. Vou colocar aqui na F vendas, cliquei na tabela aonde eu vou inserir a medida, tá bom? E vou colocar aqui, posso clicar aqui em cima, nova medida. Então, quanti, itens vendidos, melhor, né? Itens vendidos. É igual aqui, soma, tá? Lá, sum, dei um tab, entrei no conjunto de informações, vou lá na tabela F vendas, vou buscar o campo quantidade. Olha lá, soma dentro da tabela F vendas os valores de quantidade. Fechei parênteses, enter. Tá lá. Onde que eu vou ver essa informação? Vou clicar no meu card, vou clicar aqui, ó, em campos, vou substituir faturamento por itens vendidos. Posso clicar aqui, posso vir em formato, posso vir no valor do balão e colocar duas casas decimais. Pronto. 29,81 mil itens vendidos, beleza? A próxima informação é quantos pedidos de vendas foram realizados. Então, quando eu olho para minha tabela, pessoal, tá lá, ó, pedidos de vendas realizado. Eu tenho um campo aqui que toda vez que uma venda é efetuada, registrada na minha base, ela gera um código. Então, se eu contar todos esses códigos de forma distinta, eu estou, na verdade, contando todas as vendas que foram realizadas, diferente de quantidade de itens que eu vendi, tá, pessoal? Em uma venda, eu posso vender 10 itens, 12 itens, 1.000 itens, mas é uma venda, correto? É um pacote para o meu cliente aqui no caso, tá bom? Então, se eu contar de forma distinta todos os IDs de pedido aqui, ó, todos os registros que foram gerados, eu vou estar, na verdade, contando todos os pedidos realizados, todas as vendas realizadas, beleza? Então vamos lá, ó. Posso fazer aqui também, ó. Selecionei a tabela F vendas, nova medida, fica até mais fácil, né, vendo a tabela. Pedidos realizados. Realizados. É igual aqui. Bom, se eu quero contar de forma distinta, distinct, ok? Distinct. Aí eu começo a digitar o prefixo. Eu quero contar count de forma distinta. Tá aqui a minha medida, ó. Conta o número de valores distintos de uma coluna. Tá? Essas medidas mais básicas comumente nós fazemos, né? Então fica muito automático aí. Vou pegar aqui, ó, na tabela F vendas, no campo pedido, vou contar todos eles de forma distinta. Fechei parênteses, enter. Aonde que eu vejo uma medida DAX? No visual. Ele não é igual ao Excel, que você seleciona uma célula, coloca a fórmula e você está vendo. O DAX ele é uma coisa virtual. Então, quando você faz, você precisa de um visual para que ele apresente aquela resposta. Vou pegar aqui, ó, substituir faturamento por itens vendidos. Tá lá. Opa, itens vendidos não, né? Pedidos realizados. Tá aqui. 9.932 pedidos realizados. Se eu vir aqui, ó, em modo de exibição de tabela, clicar em cima do campo pedido, observe que aqui abaixo, ó, superior, inferior esquerdo, o Power BI ele traz alguns resumos aqui, ó. E um deles é lá, ó, 9.932 linhas, tá? Coluna pedido, 9.932 valores distintos. Então dá para você já ter uma ideia aí se você está acertando no cálculo ou não, beleza? Apesar, pessoal, que uma vez que você faz o cálculo e você entendeu sua linha de raciocínio, não tem como o DAX dar errado, tá bom? É uma programação, uma expressão de cálculo nós estamos colocando aqui, tá?
E o próximo item que o meu gestor sugeriu é para quando eu olhar para o meu e-commerce, eu saber quantos clientes eu tenho. Então, se cada venda aqui, ó, ela gera um registro e cada registro gera um ID de cliente, se eu contar de formas distintas todos os IDs de cliente, eu sei quantos clientes eu tenho. Então, da mesma forma, ó, vou vir aqui. Opa, deixa na tabela mesmo que foi mais fácil, né? Vou vir aqui, ó. Vou clicar na tabela F vendas, vou adicionar uma nova medida na tabela F vendas. Essa medida eu vou chamar de clientes. Como que eu vou calcular? Distinct count. Olha lá, ó. Dei um tab, é do meu cliente aí, ó. F vendas ID clientes. Fechei parênteses, enter. Tá lá. Aonde que eu vou ver essa informação? Cliquei no visual, cliquei em formato, fui em faturamento, vou substituir faturamento por clientes. Está aqui. 5.447 clientes. Estou olhando meu gabarito aqui, está batendo. Então, pessoal, ó, só nesses poucos minutos aí que nós começamos a extrair as principais informações de análise aí, nós já podemos falar para o nosso gestor quanto que é o faturamento total da nossa empresa, quantos itens foram vendidos considerando todo o meu período de vendas, lá, que foi no ano de 2020, tá? Quantos pedidos foram realizados, quantos clientes eu captei dentro desse período. Então já tem bastante informação aí. O legal da análise de dados é que agora eu vou começar a trabalhar essas informações principais, né, que o gestor colocou para nós e desenvolver outros visuais também, tá? Uma das sugestões do gestor é que ele quer um indicador que mostre o faturamento mensal. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter a soma do faturamento, é uma informação. Se eu estou falando faturamento ao mês, faturamento ao ano, faturamento por trimestre, pessoal, nós sabemos que eu tenho que relacionar as informações temporais que estão no campo data da venda com de valor de faturamento, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, campo de data, que é onde eu tenho todas as informações de tempo, coloquei dentro de um visual, ele trouxe uma tabela para mim e fracionou, né, dia, mês, trimestre e ano. Isso nós já falamos para vocês. Todas as vezes, e não tem como ser diferente, que você faz uma gestão verticalizada, aonde você tem um campo de data registrando os seus eventos de forma correta, dia, mês e ano, em qualquer visual, você vai poder usufruir desse benefício, tá bom? Ele faz a segmentação da granularidade, ano, trimestre, mês e dia. Aqui ele separou tudo. Você pode também, ó, clicar com o botão direito aqui, ó, e ao invés de hierarquia de datas, colocar data da venda, ele traz a data expressa aí, junta, né? Se eu colocar aqui, ó, clicar com o botão direito, colocar entre hierarquias, ele faz dessa forma, tá bom? Aí você escolhe. Nesse caso, eu quero deixar entre hierarquias e deixar só estipulado aqui mês e ano, tá? Agora eu vou trazer o faturamento. Faturamento é uma medida. Olha lá, ó. Automaticamente ele transformou em um KPI, mas eu posso deixar como tabela mesmo. Olha lá. Já tenho aqui a informação relacionada. Mês, ano, faturamento. Certo? O que eu vou fazer agora? Transformar isso aqui num visual. Vou colocar em um gráfico de colunas. Está aqui. Ó. Adolfo, por que ele ficou assim? Porque você pegou uma informação de data e plotou a informação de valor do faturamento. Quando você fala para o Power BI gerar um gráfico, automaticamente ele deixa na maior hierarquia que você tem, que é o ano. Mas você já pode abrir aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá? Deixar mês e ano abaixo. Pessoal, eu sempre trabalho com os gráficos de uma forma mais limpa. Aí é gosto e gestão. Existem alguns gestores que gostam que vocês coloquem todas as informações dentro do KPI. É uma linha mostrando a tendência, rótulo de dados, está tudo certo. Mas nesse primeiro momento nós vamos trabalhar de uma forma mais clean e fazer a formatação para que vocês aprendam.
Uma vez que eu tenho a formatação feita, eu posso dar Ctrl C, Ctrl V, trocando as informações e editar o que eu preciso. Tá bom? Primeira coisa, fica uma informação muito duplicada aqui, ó. Eu já sei que eu estou trabalhando de forma mensal aqui. Então, não preciso de um título de eixo aqui, X no caso, falando mês. Então, quando você clica aqui, ó, observe a segmentação, como é que fica, 4 bolinhas ao redor, selecionando, ele já abre aqui do lado, nas novas versões do Power BI, aonde você vai editar. Então, você não precisa ficar procurando muito. Você dá 2 cliques rápido com o botão esquerdo do mouse, ele já expande em cascata aonde você vai editar. Olha lá, ó, posso tirar o título. Habilitei, tirei. E essa lógica a gente utiliza para tudo, fica muito fácil. Da mesma forma, eu vou clicar aqui em faturamento, ó. Observe como fica a seleção. Ele já trouxe em cascata, expandiu para mim, vou tirar. Eu já sei que eu estou trabalhando com faturamento aqui. Não preciso deixar essa, essa informação aqui, tá bom, pessoal? Da marginalização dos dados, né? Aqui é a escala que nós temos. Ó, só estou limpando. E vou colocar o rótulo de dados, né? Aí vocês podem vir rolando com o mouse aqui, ó. Tem várias opções de edição em cascata, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, rótulo de dados, vou habilitar o rótulo de dados. Vou clicar com o botão esquerdo, expandir. Por que, Adolfo? Eu posso editar melhor os meus dados, tá bom? Os meus rótulos aí. Botar vertical, olha lá, para apresentar, para aparecer todos eles, ou deixar na horizontal, ou pegar valor aqui, ó, e deixar unidades nenhum para aparecer o valor cheio. Ou posso vir aqui, ó, em unidades, exibir unidades, deixar alto. O Power BI vai formatar, tá? Casa decimais, padronizar duas, tá bom? Tudo isso vocês podem fazer aí, ó. Eu sempre vou utilizar, por padrão, calibre 8, tá? Nas informações, tanto de título, lá, cliquei no título, ele já expandiu aqui ao lado, cascata, e abriu para que eu possa editar o título. Olha lá, faturamento. Vou deixar tudo em caixa alta, tá, pessoal? Faturamento. Tirei, né? Faturamento. Pronto. Faturamento ao longo do tempo. Porque eu posso ter dia, mês e ano, então eu coloco ao longo do tempo. Outra coisa, ele vai ser calibre também. Vou deixar aqui 10. Tá lá, beleza, bonitinho. Essas últimas versões do Power BI, pessoal, elas trouxeram também uma opção de subtítulo. Olha lá que bacana. Então, eu tenho o título principal e tenho o subtítulo. Aqui, em subtítulo, eu vou trazer mais uma informação para o usuário. Aí eu vou ser bem detalhista, né? Faturamento ao longo do tempo por vendas, por itens vendidos, né? Porque eu vou colocar uma linha indicando isso, por itens vendidos. Para ficar mais interessante o nosso visual, tá? Da mesma forma, ó, calibre, vou diminuir bem aqui, ó, vou dar 8, tá? Aqui também no eixo. Adolfo, por que você está editando tudo de uma vez? Porque quando eu for fazer o outro KPI, eu vou usar isso aqui como exemplo, como referência para mim, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele. Calibre também, olha lá, 8, tá? Tudo certinho. Uma coisa que vocês devem estar observando: os meses não estão distribuídos da maneira correta. Eles não entenderam aí que janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo mês e assim sucessivamente. Não fez o que nós chamamos de order by, né? O order by aí. Então, o que eu vou fazer? Ó? Observe que quando você aproxima do KPI, ó, ele traz esses ícones aqui, ó. Tá? Eu posso expandir, como nós mostramos, e tem esses 3 pontinhos. Classificar o eixo por ano mês. Não melhorou muito, né? Só que eu vou classificar o eixo por ano mês de forma crescente. Agora sim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro de 2020. Agora tá tudo certinho. Beleza? E outras amarrações que nós vamos fazer ao longo do curso com relação a eixo, tá, pessoal? Tem bastante coisa aí para a gente trabalhar, tá? Então, tá tudo formatado. O que eu posso fazer? Ó, vou diminuir de forma que ele caiba aqui no meu mockup. Olha lá, ó, tudo certinho.
Vou diminuir também um pouquinho do título aí. Dar mais uma diminuída no título. Deixar em negrito. Pronto. Nosso visual tá bacana, correto? Mas o que está faltando aqui? Se nós olharmos para o nosso gabarito, eu coloquei também uma linha que mostra os totais em vendas. Para não ficar muito esmiuçado aqui, ó, eu vou tirar o rótulo de dados. Pronto. Para deixar ele mais clean. Se eu aproximar o mouse, o tooltip, a dica de ferramenta, vai me trazer o valor. Tá? Isso aí depende muito de como o seu gestor trabalha. Tá bom? O que eu vou colocar agora? Eu peguei um gráfico de colunas aqui, pessoal, ó. Simples. É esse cara aqui. Mas eu vou colocar um gráfico de colunas agrupadas e linha. Não mudou nada, correto? Mas se eu rolar aqui para baixo, eu tenho o eixo da coluna, que é o faturamento, aonde a informação que eu coloquei. E agora, em linhas, eu vou colocar, cliquei nele, vou expandir F vendas, aonde estão as minhas medidas, e vou colocar os itens vendidos. Então, o que eu ganho com isso? No mesmo mês que eu estou vendo o meu volume em faturamento, eu estou olhando a margem da venda. Isso é bacana. Então, eu poderia fazer 2 KPIs. Um de itens vendidos, outro de faturamento. Poderia fazer também, que nós vamos ver um pouquinho à frente, gerenciamento de parâmetros, que eu posso clicar com o botão, o gráfico plota faturamento. Posso clicar com o botão, o gráfico vai plotar itens vendidos. E isso é muito bacana, nós vamos aprender também. Mas nós estamos aqui nas edições básicas. Vou editar essa linha, vou editar a minha legenda aqui. Na verdade, eu não preciso de legenda, porque o meu título já fala, ó, faturamento ao longo do tempo por itens vendidos, tá bom? Senão fica muita informação, mas aí é com vocês, tá? Vocês escolham aí. Vou pegar essa linha que agora aparece para mim com edição, ó. Estou com o visual selecionado. Vou pegar a linha e vou diminuir um pouquinho a largura dela. Vou deixar ela em etapa. Olha que bacana. Já deu uma melhorada aí. E a cor dela, a mesma do itens vendidos aqui, ó. Isso aqui é muito importante, pessoal. Se em faturamento eu trouxe esse íconezinho aqui verde, ó, em itens vendidos, eu vou colocar essa cor pastel, esse azul pastel aqui, para visualmente ficar mais fácil das pessoas entenderem as informações. E nas colunas eu vou melhorar também, ó. Vou botar um pouco mais próximo daquele verde lá. Ou melhor, nas colunas assim e nas linhas um pouquinho de um azul mais claro aí que está na nossa seção de paletas de cor. Tá? Então vou vir aqui em cor, vou pegar esse azul aí, um pouquinho mais claro. E aqui em colunas, pegar um verde mais escuro aqui. Linhas. É chatinha a primeira edição, mas depois fica automático, né? Linhas vou deixar um pouquinho mais claro ainda. Beleza. Tá lá. O que eu vou fazer agora? Tem aqui, ó, a minha margem, certo? Tá tudo certinho do eixo secundário que ele vai pedir para você colocar. Eu só vou ajustar aqui o tamanho do eixo secundário, calibre 8, tá bom? Que ele dá a margem aqui. Já melhorou bastante, bastante aí o nosso visual. Então, eu consigo ver aqui, ó, os picos de vendas por essa linha em etapa e os meses de meu faturamento. Show de bola, pessoal? Não está 100% igual do gabarito, porque eu teria que editar mais, gastar mais tempo editando, mas vocês têm o gabarito, podem clicar e olhar qual foi a medição. Um detalhe interessante aqui do título é que essas novas versões do Power BI, elas trazem aqui abaixo, ó, quando eu cliquei no título, elas trazem aqui abaixo o divisor. Olha que bacana. Ele meio que separa, né? Vou colocar tudo aqui dessa cor. Pronto. Ele meio que separa as informações do título com o resto do meu visual. Uma coisa bem bacana aí, ó. Pode ser tracejado também, tá? Tudo isso para melhorar a visão de quem está trabalhando com você, tá? Que nós fazemos os dashboards, pessoal. Olha lá, ó. Posso aproximar um pouquinho mais, tá? Nós apresentamos os dashboards para as pessoas. Então, assim, é sempre bom você consultar uma outra pessoa,
perguntar se ela está conseguindo interpretar aquela informação de maneira correta, senão você melhora, tá? Pessoal, cumprimos aí a primeira etapa. O nosso dashboard está ficando bonitão, ó. Já tenho aqui o meu gráfico de faturamento por itens vendidos, né? Uma exigência da gestão, tá? E nós vamos avançar. Por isso que eu gastei muito tempo editando, que agora o que eu vou fazer, ó? Próximo visual que nós vamos criar, vou até olhar aqui, ó. Vou criar esse gráfico de rosca aqui, ó, ou gráfico de setores, né? Ele quer a margem percentual de quanto eu faturei dos meus canais de venda. Então, se ele quer isso, eu vou vir aqui, ó, selecionei, Ctrl C, Ctrl V, trouxe para cá, ó, acompanhando o Storytelling que eu já tenho, ó, para vocês verem novamente, tá? Ele está aqui abaixo, só para que vocês vejam, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou ajustar aqui, ó. Não tem problema nenhum, né? Ao invés de ser esse indicador de gráfico de colunas com linha, eu vou vir aqui, ó, cliquei e vou pegar outra sugestão de visual. Cliquei no visual, vou pegar outra sugestão. Vou pegar aqui, ó, nosso gráfico de rosca ou setores. Pronto. Eu não vou usar essa informação na legenda, não tem nada a ver com data, né? Na verdade, também o itens vendidos não. O que eu preciso utilizar na legenda para entender quanto cada canal de venda faturou é o campo do canal da venda. Porque eu vendo por aplicativo ou pelo meu site, tá? Então, eu estou relacionando a informação de faturamento em campos de valores com a informação de canal da venda. Tá aqui, ó. Prontinho. Tá lá. Certo? E observe como já está editado, ele mais ou menos assume a paleta de cor, a fonte do título, entre outros detalhes. Então, o meu esforço agora é menor. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma suavizada, vou clicar no visual até para que vocês vejam as edições, né? Como que eu chamei? Representatividade. Representatividade da venda. Tá aí. Aí eu vou colocar aqui, ó, por canal da venda. Olha lá, ó, por canal da venda. Prontinho. Então ficou muito mais fácil editar, porque eu já estou aproveitando as formatações. O que eu preciso colocar aqui? Bom, já tem as informações, preciso colocar os rótulos de detalhes. Olha lá. Eu vou usar só valor percentual. Categoria e valor percentual. Prontinho. Meu visual está pronto. Pessoal, o grande detalhe aqui, dentro desse contexto, é o seguinte. Eu peguei uma medida que vocês viram que eu somei um campo. Só que como o tipo de visual ele sugere o percentual, quando você olha para rótulos de detalhes, você pode escolher, ó, valor do dado. Olha lá, ó, vai ficar o valor da soma. Não é interessante para um gráfico de representatividade. Percentual do total. Ele automaticamente faz o cálculo, divide o valor pelo total do faturamento. E você também pode escolher a categoria pelo percentual do total, que eu acho que é o mais interessante aqui. Aí, para ajustar com o nosso mockup, eu cliquei no visual novamente, vim em fatias, e eu tenho aqui uma coisa chamada espaçamento. Olha lá, eu vou aumentar o espaçamento aqui, ó, para ele ficar um pouquinho mais suave. Aí, ó, agora sim. Eu vou ajustar aqui ao fundo que eu tenho. Prontinho. Tá? Já tenho aí a minha segunda informação. Então, só de cara, como que está o meu storytelling? O gestor bate o olho, ele sabe todas as informações da minha empresa, ele consegue ter uma noção mês, ano, do que está acontecendo com o meu faturamento e com as minhas vendas, se sobem, descem, posso fazer um estudo de caso, entendendo por que aumentou nos últimos 3 meses, por que diminuiu nos últimos 3 meses, posso abrir mais a minha capacidade de análise, já sei que eu vendo muito mais com o meu site do que o meu aplicativo, eu já começo a pensar naquelas situações que nós sabemos. Ou será que vale a pena eu continuar vendendo pelo aplicativo? Será que eu posso desabilitar o aplicativo? Será que eu não posso gerar um outro canal de venda? Então já fica aqui a nossa análise. Beleza? Vamos lá.
Vamos avançar. Qual que é a próxima sugestão? Uma tabela detalhada. O meu gestor também quer analisar categorias por produtos, faturamento, item vendidos. Na verdade, pessoal, quando nós trazemos esse KPI, ele quer o quê? Analisar uma margem, tá? Analisar aqui, ó, os produtos que têm uma margem, que tem um faturamento maior. Aqui eu poderia também utilizar o ticket médio, tá? Só para que ele tenha uma noção do, do quanto cada produto tá gerando aí, com relação a vendas e com relação ao faturamento. Então, ó, da mesma forma, copiei o visual, Ctrl+C, Ctrl+V para aproveitar a formatação, né? Vocês não precisam fazer como eu. Ah, Adolfo, quero começar do zero para eu entender melhor, para eu mexer mais. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Selecionei, tá? Só não pode esquecer de vir substituindo o título, ajustando os rótulos, entendendo o que você está fazendo, tá? Selecionei, primeira coisa que eu vou fazer é trocar isso aqui por uma matriz. Tabela vai ficar um ao lado do outro. Mas como eu tenho categoria e subproduto, eu vou utilizar uma matriz. Vou fazer tabela só para que vocês entendam. Olha lá. Tabela fica um ao lado do outro. Não preciso de informação de data. Ficou faturamento, itens vendidos. Vou adicionar categoria. Olha lá. Posso vir aqui ó, e ajustar. Tá? Opa, dá um Ctrl Z aqui. Espera aí. Prontinho. Vou selecionar. Posso jogar a categoria para cima. Categoria, faturamento, itens vendidos. Vou adicionar mais um. De produtos, vou adicionar o produto. Tá? Vou jogar o produto lá para cima também. Opa. Selecionei. Categoria, produto, faturamento, itens vendidos. Olha lá. Vou expandir. Tá? Já tenho aqui a minha tabela. Pessoal, um detalhe interessante, como eu falei para vocês. Assim, você está respondendo a questão do seu gestor? Está. Mas, quando eu substituo tabela por matriz, em específico esse caso, olha lá, ó, vou botar aqui embaixo do produto, olha lá, fica muito mais elegante, visualmente falando, tá? Particularmente, fica muito mais organizado, né? Olha lá, ó. Eu tenho a categoria acessório, aí ele traz, ele explode, ó, você pode voltar com o drill up, você pode abrir novamente, olha lá. Então fica muito mais elegante a matriz porque ela entende o relacionamento com a categoria e subdivide as categorias e os itens abaixo, fica mais organizado. O que eu tenho que fazer agora? Ajustar. Tudo é calibre. Olha lá. 8. Vou colocar aqui para valor 10. Selecionei cabeçalhos de linha, que são essas informações aqui ao lado. Então vai vir calibre. Olha lá, 8. Olha lá, já melhorou bastante, né, pessoal? Agora, os cabeçalhos de coluna, olha lá, que são categoria, faturamento e itens vendidos. Cliquei, expandi, coloquei calibre. Posso colocar 8 também. Ó. Pronto. Olha como é que já melhorou a minha informação. Fica muito mais organizado do que você colocar um do lado do outro. Então, uma sugestão para vocês. Ah, eu vou mostrar a marginalização de itens, de subitens. Constrói uma matriz e coloca aquilo em uma matriz. Tá bom? Ó, coloca os valores em matriz. Olha lá. Fica muito mais fácil. Observe que ele traz é, as somas pelas categorias e coloca uma soma total. Que essa soma total ela tem que bater com essa soma total do faturamento, senão tem alguma coisa errada. Assim como itens vendidos. Ele mostra a margem entre categorias, mas coloca o total abaixo. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? Como já tem informação de total, você poderia tirar. Poderia clicar no visual, olha lá, ó, tá? Cliquei no visual. Vou vir aqui, ó, subtotais de coluna, subtotais de linha, né? Isso, poderia tirar, ó. E deixar só o por nível, talvez, olha lá, tirar o maior e deixar só por nível. Ver se eles superior valores coluna.
Esse aqui é o subtotais por nível de linha. Eu queria só tirar o último ali. Fechar. Total valores. Coluna. Linha, né? Total geral das colunas. Eu queria tirar esse aqui e deixar o por nível. Todos. Categoria. Ah, achei aqui, ó. Subtotal de linhas. Eu apliquei por nível de linha categoria, ou seja, o que ele está falando? Por nível de linha, ele está fazendo os totais das categorias. Mas eu desabilitei esse subtotal geral, aqui, ó, abaixo. Tá bom? Só para não ficar com a mesma informação que está aqui. É a mesma informação que está aqui. Tem gente que não gosta de ver informação duplicada. Tá bom? Então, automaticamente, ele já recebeu aí. O que mais que tem no nosso gabarito? Esses valores eu vou melhorar, deixar em 8 também, para ficar o mesmo tamanho de fonte. Tá? Pré-definições de layout, você poderia melhorar o recuo, que é a distância ali, ó, das subcategorias, dos subprodutos para subcategorias, lá, o recuo. Compacto, contorno, tabular, padrão, existem vários aqui, ó, alternando em linhas, você poderia trocar também, ó. Ah, eu acho melhor assim, ficar mais chamativo, não tem problema nenhum, tá? Mas, agora o que que eu vou fazer? Para melhorar a visualização do usuário, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em elementos de célula, tá? Em faturamento, eu vou colocar uma barra de dados. Todos esses itens aqui, pessoal, lá, ó, eu vou classificar do maior para o menor pelo faturamento. Então, cliquei aqui no título da coluna. Observe que ele colocou um sinalzinho aqui para mim. Então, ele fez a classificação. O que que eu vou fazer? Aqui você pode colocar um cálculo específico para analisar, tá? Quando você clica em FX. Para todos os visuais do Power BI, quando você tem essa opção aqui, FX, é porque você pode fazer um ajuste de cor, fazer um ajuste de medida, tá? Por uma inteligência, por um cálculo. Mas aqui eu só vou deixar a barra de dados para mostrar essa margem aqui, ó, que na minha visão facilita ainda mais a visão do gestor. Ó, vou tirar essa barra de dados. Você também tem a opção de colunas ao fundo. O que que colunas ao fundo faz? É cor da tela de fundo, né? O que que isso aqui faz? Ele pega, analisa do maior para o menor e ele faz um gradiente do menor valor para o maior valor. Eu gosto de barra de dados. Pode ser por cor da fonte, pode ser por ícones. Olha lá, ó. Então tem muita coisa de edição aqui, mas vamos com calma, tá? Essa barra de dados, no seu valor positivo, eu vou deixar da cor do faturamento, que é o que eu tenho usado aí, ó. Pronto. Para combinar com o meu storytelling. E itens vendidos, o azul pastel. Então, cliquei no visual, vou lá em elementos de célula, barra de dados. Ao invés da série for faturamento, eu vou colocar itens vendidos. Eu vou vir em barra de dados, vou colocar o FX, vou colocar o azul pastel lá. Ó. Pronto. Prontinho. Ó. Como eu filtrei aqui pelo faturamento, ocorre quase sempre, né? Da grande maioria dos itens vendidos gerar um faturamento maior aqui, né? Do maior valor em itens vendidos gerar um faturamento maior. Isso não é uma relação direta. Né? Isso depende do ticket médio, da razão de cada produto, tá? Mas aqui no caso a gente percebe que isso aqui está acontecendo. Já aqui, ó, eu já vendi 5.771 modelos de bolsas, que me gerou um faturamento de 978 mil. Já aqui, ó, eu gerei 16.710 vendas de calçados, que me gerou um faturamento de 2,7 milhões, tá bom? A gente consegue ver essa margem aqui. E a gente finaliza mais um item. Beleza, pessoal? Muito bacana, né? Próximo item que nós vamos fazer aí, ó, que é a sugestão do nosso gestor, ele quer um gráfico de barras horizontais, gráfico de barra vertical é o que nós fizemos aqui. Gráfico de barras horizontais para os top 10 produtos.
Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, o meu KPI. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, né? Tá aqui. Beleza. Tem a informação aqui. Tem o KPI aqui, né? Um modelo. Vou transformar esse cara de matriz, tá? Para o visual que o gestor está sugerindo. Gráfico de barras, horizontal. Pronto. O que eu não preciso? Itens vendidos, categoria, produtos. Tá lá, produto por faturamento. Então, as duas informações que o gestor sugeriu de análise, ou seja, interpolar faturamento com os produtos, eu já tenho. Como eu quero limpar o meu visual, ó, da mesma forma, vou tirar o título aqui, eu já sei a informação que está relacionada. Lá. Faturamento, vou colocar aqui, faturamento, tá? Pelos, ó, por top 10 produtos. Quem da área de qualidade que já não fez um gráfico, os top 5, top 5 problemas, top 10 problemas, top 5 ocorrências, top 10 ocorrências. Então, são indicadores muito propícios, né? Muito sugeridos. Aqui, vou pegar esse, esse KPI aqui já editar de uma vez direitinho. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Eixo Y, valores. Vou botar um calibre aqui para dar ficar a mesma forma. E aqui, ó, na largura, vou aumentar um pouquinho a largura, tá? Para que o descritivo do produto apareça um pouquinho mais, olha lá, tá? Vou botar 40 aqui, ó. Vou pegar, vou adicionar o rótulo de dados. Na informação de rótulo de dados, eu vou deixar 100 unidade de medida. Vou botar calibre, tá? Padrão. Às vezes, quando pega de um visual para o outro, ele não copia todas as formatações, devido aos elementos do visual, né? Então, vou pegar aqui, ó, unidade, exibir unidades, colocar nenhum, tá? Para ver a margem aqui. Aqui eu não preciso dessa informação. Não estou trabalhando com um dado em específico aqui. Lá, faturamento por top 10 produtos. Claro, é óbvio que vocês estão vendo aqui que eu tenho mais de 10 produtos. Na verdade, o que o visual sugere? Ele quer entender a margem dos 10 produtos que ele mais vende. Em que escala estão, quais são, tá? Porque isso, pessoal, gera estratégia de venda. Isso gera recursos de análise de dados. Assim como eu vejo aqui, ó, essa distribuição, eu já bato o olho se é a categoria que mais vende, se é o produto que mais vende, aqui eu posso ranqueá-los. Só que aqui os produtos, eles não estão separados por categorias. Então, eu vou fazer uma relação dos 10, independente da categoria que ele esteja alocado, tá? Então, vou pegar aqui, ó, faturamento. Os top 10 produtos, na verdade, é pelo faturamento. Então, como é que eu vou fazer esse ranking? No Power BI, você pode construir um gráfico do zero, um visual do zero, já com todas as informações de rank X, de fórmulas que vão fazer isso automaticamente. Mas, nessa primeira fase que nós estamos, existem alguns recursos dentro do Power BI que você pode ranquear um gráfico por uma determinada medida. Como que eu vou fazer isso? Observe que eu cliquei no visual e quando eu clico no visual, aqui em exibição, eu tenho um cara chamado filtros. Ó, cliquei, sumiu todas aquelas informações que eu tinha ao lado. Cliquei de novo em filtro, elas apareceram. Quando eu clico num visual, ele aparece o que eu tenho plotado. Faturamento, produto. Posso botar filtros em uma página, posso botar filtros em todas as páginas. E eu posso fazer um tipo de filtragem nas informações que eu já tenho dentro do meu KPI. Por exemplo, se eu pegar aqui produto, ele fala tipo de filtro, filtragem básica. O que significa isso? Selecionei tudo, todo mundo está selecionado. Tirei a bolsa, já assumi um produto lá no meu visual. Eu filtrei e omiti. Tirei a seleção. Voltou o produto. Então é filtragem básica. Você seleciona um item, tira o item. Aqui, pessoal, eu também posso, eu tenho outros modelos, filtragem avançada.
Posso colocar contém, é maior, é menor. Poderia colocar, exiba para mim os produtos que têm faturamento maior que 100 mil. Exemplo. Mas existe um outro tipo de filtragem aqui, que é muito bacana, que é a N superior. N superior significa os top Ns aí, tá? Eu posso botar superior ou, se eu estiver tratando de uma forma inversa, inferior. Mas eu quero os N superior 10. Olha lá, eu indico por qual valor? Por isso aqui, ó. Pelo meu faturamento. Cliquei no faturamento com o botão esquerdo, trouxe para o campo e apliquei. Uma vez que eu faço isso, olha lá, o Power BI ranqueou da forma em que eu fiz o filtro aqui, ó, tá? Ele já fez o ranqueamento para mim. Isso é muito bacana, tá? Aí, se fosse por itens vendidos, tiro o faturamento, vou pegar itens vendidos, tá aqui, ó, apliquei o filtro, tá? E se fosse por uma outra medida, da mesma forma. Só que eu quero os 10 primeiros que mais me geram faturamento. É uma forma de você ranquear o seu produto, a sua margem de produto, tá ok? Muito bacana. Eu posso ocultar esse filtro. Quando eu subir esse cara para o Power BI Service, ele não vai aparecer. Posso também bloquear esse filtro. São cuidados que nós temos quando nós vamos publicar um relatório, que vocês não precisam se preocupar agora, tá bom? Então lá, ó, minimizei, mas eu sei, olha lá, que esse cara aqui ele está ranqueado, beleza? O que mais que eu posso gerar, que eu posso trazer de conforto para quem está analisando as informações? Geralmente, pessoal, como sugestão, quando você está comparando categorias, gráficos que são desta forma aqui, ó, do tipo horizontal, uma boa sugestão de storytelling é você colocar uma formatação condicional, por exemplo, do menor para o maior. Porque a pessoa bate o olho, ela já consegue, por exemplo, nesses valores que são um pouquinho, a margem é um pouquinho mais justa, diferente do primeiro para o último, ele consegue entender isso pela cor. Vamos fazer? Então, cliquei no meu faturamento. Vou vir agora em formato, porque eu estou tratando de cor. Eu não estou tratando da informação que está plotada no meu visual. Não estou tratando de um filtro, estou tratando de formatação. Certo? Cliquei no meu visual, fui em barras. Como eu falei para vocês, ó, o FX está aqui, ó, certo? É uma forma de você formatar um contexto inteligente, com uma regra. Tudo bem? Então, vou clicar nele. Olha lá, ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Regras. Eu vou pegar pelo valor do campo, ou melhor, um gradiente de cor. Tá bom? Em que campo devemos basear isso? Aí eu vou falar, pelo faturamento. De que forma? Eu quero que o menor valor de faturamento esteja em um tom mais escuro aqui, um azul mais pastel. Intermediário, amarelo. E o máximo, que ele esteja nesta cor aqui. Ó. Então, quando o usuário olhar para o meu gráfico de categorias ali, marginalizado pelo faturamento, ele já vai ter uma visão melhor dos produtos. Olha lá. O tom mais claro, eu bato o olho, já entendo essa curva aqui, ó, que nós estamos falando. Ó. Visualmente fica mais indicado para o usuário. Não preciso usar a legenda aqui, ó, vou tirar. Eu já estou vendo aqui, ó. Poderia deixar a legenda, né? Ah, o meu gestor gosta de legenda, então ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar a margem menor, máximo, e vai colocar para você. Você poderia editar, né? Abrir a legenda aqui, ó. Fazer as edições de legenda, mas eu vou deixar sem legenda. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma edição aqui. Eixo Y. Deixar um pouquinho menor aqui, pronto, para combinar. E olha quanta informação nós temos. Então, pessoal, só para que vocês relembrem a lógica. Eu criei as principais medidas: faturamento, itens vendidos, pedidos realizados, clientes. E vocês estão observando que o foco do meu dashboard de e-commerce é o quê? É analisar faturamento e venda. Com isso, eu criei uma distribuição de relação de informações, o que nós chamamos de storytelling, né? Como que você vai apresentar todos esses dados. Primeiro, eu peguei o faturamento, itens vendidos e entendi isso ao longo do tempo. Isso é
prática de storytelling, né? Mostrar as suas métricas principais, como elas se comportam ao longo do tempo. Uma segunda medida é você pegar duas principais categorias. Aqui é canal da venda, mas poderia ser vendedor. Entender o percentual em que eles interagem. Aqui eu consigo ter a margem de todos os meus produtos e categorias. Aqui eu consigo tirar de uma forma geral os itens que eu mais vendo, certo? Os top 10 produtos aí, beleza? Então, o nosso dashboard, assim, diga-se de passagem, além de estar muito bem formatado, muito bem apresentado, um visual excelente dos nossos cursos, eu também consigo tirar várias informações dentro dele. E observe uma coisa interessante de storytelling. Eu não tenho informação repetida. Eu não tenho isso. E legal também, uma das coisas legais também do Power BI, pessoal, é o relacionamento cruzado. Ó. Quando eu clico no item, eles filtram as informações. Ó. Cliquei aqui, ó, ele filtra para mim. Eu posso até mudar a forma de interação. Depois eu vou mostrar para vocês o realce cruzado, tá? Mas também, ó, eu já posso indicar um produto e analisar ele num todo dentro do meu dashboard. Isso é bem bacana também, tá? E agora o que está faltando para nós aqui para a gente fechar com chave de ouro? Os nossos filtros. Porque eu mostrei para vocês como que os filtros eles interagem aqui, ó, de um produto para o outro. Aqui eu já tenho outro tipo de filtro, ó, o realce cruzado. Ele omite a informação, ao invés disso aqui, ó. Ele filtra o visual, observe que aparece um esmaecido aqui da informação. Assim, eu acho melhor, tá? Depois a gente vai mudar a configuração do Power BI para que ele faça isso, tá? Mas os filtros que eu estou falando são os filtros que geralmente todo mundo gosta dentro de um dashboard. O seu gestor, com certeza, que é um filtro de categoria que foi sugerido pelo gestor, analisar uma categoria em específico. Então, a pessoa que está alcançando ali o seu dashboard, ela pode clicar e ela analisa só calçados. Ela pode selecionar um produto aqui também, ok? E eu posso fazer o que também? Filtrar pela data. Como eu falei para vocês, e um outro detalhe interessante que nós vamos aprender a fazer o botãozinho de remover filtros. Eu cliquei, ele remove as informações e volta ao estado padrão do meu dashboard, tá? Vamos fazer isso aí. Então, só para que vocês entendam, eu estou seguindo a regra do meu gestor, tá? Todos os visuais incluem filtros interativos por período, categoria e produto. Ou seja, todos os visuais que nós trabalhamos até o momento, dentro do nosso storytelling, o gestor está falando o seguinte: eu quero ter um filtro que eu possa analisar um determinado período, uma determinada categoria ou um determinado produto. Isso foi a determinação de como nós construímos nosso projeto de BI. Beleza? Então vamos para a prática? Vamos lá? Para a gente fechar aí. Como que eu vou fazer? Então ele quer um filtro de produto e categoria. Vou pegar aqui, ó, as minhas informações. Vou pegar produto. Vou pegar categoria. Olha lá. Ó. Ele quer um tipo de filtro diferente aí. Um que você seleciona, um que você consegue ter a visão total e seleciona, né? Um que fica em uma lista suspensa e o outro que você observa todos os filtros. Tá? Então, eu vou pegar esse conjunto de informações que está como uma tabela, vou selecionar e vou transformar em um filtro. Aonde que estão os indicadores de filtro aí, né? Ou melhor dizendo, né? O visual de filtro do nosso dashboard. E está aqui, ó. Segmentação de dados. Muitas vezes nós ouvimos isso dentro do Excel, né? No conjunto, quando nós estamos fazendo o curso. Mas aqui, o que é uma segmentação de dados? É você segmentar um conjunto de informações que já existem. E aqui no nosso caso é por um clique. Então, cliquei, ele já transformou para mim. Vou pegar a formatação desse cara, página inicial, pincel de formatação, e olha lá, trouxe aqui. Ele não atendeu muito bem, não. Então, vamos na prática aqui. Ó. Vou pegar aqui os cabeçalhos e deixou categoria, né? Tudo como calibre. 8, 10. E os valores, que é onde ele vai selecionar. Calibre. Opa. Calibre 10. Pronto.
Tá aqui, ó. Prontinho. Então, ó, selecionei. Agora eu posso mudar a forma em que o meu filtro ele trabalha. Selecionei aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho o preenchimento, para ele ficar mais junto, tá? Se você clicar em configurações da segmentação, observe que eu estou selecionando meu visual. Configurações da segmentação, o tipo, bloco suspenso vertical, tá? E a seleção. Seleção múltipla com Ctrl. Você vai ter que selecionar e para selecionar mais um, você vai ter que apertar a tecla Ctrl, tá? Tanto no local como no online. Se eu tirar essa e colocar aqui, ó, seleção única, só permite selecionar um e todos os visuais ficam segmentados pelo seu filtro. Se eu colocar aqui, ó, ao invés de única, mostrar a opção selecionar tudo, além de selecionar um aqui apenas às vezes, você pode vir aqui e selecionar todo mundo. Ou, observe que eu tenho aqui já um íconezinho limpar seleções. Quando não tem nada habilitado, automaticamente ele já entende que você está considerando todas as categorias. Beleza? Da mesma forma que eu fiz para cá, ó, selecionei, pincel de formatação, vou fazer para cá também, só para pegar a formatação. E agora eu vou transformar esse visual aqui como o do gabarito. Cliquei, vou transformar em uma segmentação. Olha lá, ó. Só que ela vai ser o quê? Suspensa. Vai ser tipo uma validação, né? Eu estou só comparando o formato, tá, pessoal? Uma validação de dados no Excel. Você clica e ele abre uma lista. Aqui, se você tem poucos, é melhor. Se você já tem muitos, ó, produtos, é melhor que seja uma lista suspensa, tá bom? Para não ficar muito poluído. Então, aqui, ó, calibre. Da mesma forma, 10, olha lá, bem organizado, produto, categoria. E ele quer também, só ajustar aqui o cabeçalho, tá como Arial, vou colocar como calibre também, produto, categoria, tá? Então, já fiz dois tipos de filtragem. Ah, analisa para mim um produto bolsa dupla face. Selecionei. Aqui também da mesma forma, selecionei o visual, configurações de segmentação. Vou colocar aqui, ó, selecionar tudo. É melhor. Olha lá, selecionei um, selecionar tudo, selecionei tudo. Aqui também, pessoal, tem uma parada bem bacana aqui quando você está trabalhando com texto, que é o seguinte. Selecionei meu visual. Cliquei em mais opções. Se eu selecionar isso aqui, ó, pesquisar quando é um campo de texto, você também, ao selecionar aqui o visual, você pode pesquisar, ó, bolsa. Ele já filtra. Isso aqui é bem bacana, né? Porque se você tiver muitos itens, você pode pesquisar pelo prefixo, por exemplo. Calçado, cal. Olha lá, não tem. Eu ver o produto que eu tenho aqui, ó, óculos, né? Olha lá, óculos. Olha lá, tem vários modelos, então você já filtra, né? Mais fácil do que você ficar rolando. Beleza? Então, lembrando, olha lá, selecionei mais opções, deixei, ó, pesquisar habilitado, ele me traz campozinho que posso digitar e pesquisar um item. Isso aqui é bem bacana para as pessoas que vão consumir o seu dashboard, tá? Guardem essa dica aí. E por último, né, nós temos aqui o filtro por data. Então, vou pegar esse cara aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, só para aproveitar essa formatação aqui, beleza? E vou substituir essa informação por data. O único